Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Abram aí comigo as suas Bíblias em João, capítulo 4. Nós vamos estar fazendo a leitura do 23 ao 26. João 4, do 23 ao 26. Diz assim: No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Oremos. Pai bendito e amado, diante da tua palavra nós estamos, palavra essa que é inerrante. Essa palavra, ela é eficaz. A tua palavra é eterna. Por isso, meu Deus, com o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações através da tua palavra. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, em espírito e em verdade, como adorar a Deus? Como adorar a Deus? E Jesus aqui nos diz que tem que ser em espírito e em verdade. Talvez para você que é crente, que é cristão, não seja novidade nenhuma. Se perguntassem para você como se deve adorar a Deus, você já de cor ia dizer em espírito e em verdade. Talvez você ainda iria além e diria onde está a referência. Olha lá em João 4, 24. Jesus disse para a mulher, e aí você já prega para a pessoa. Disse para aquela mulher samaritana que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas você já parou para pensar no que significa essa expressão em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você já pensou sobre isso? E aí então, é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu quero trazer o esclarecimento da igreja através da palavra do Senhor Jesus Cristo. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque se queremos cultuar a Deus, nós precisamos cultuá-lo em espírito e em verdade. O Evangelho de João, irmãos, ele foi construído de uma maneira distinta. João não é conhecido como um dos evangelhos sinóticos justamente por conta disso. João escreveu de uma maneira diferente dos outros evangelistas. João, quando escreveu o seu evangelho, era o único apóstolo vivo. Todos, inclusive Paulo, já tinham tombado no Senhor Jesus, já estavam na glória. E João, ao escrever o seu livro, o seu evangelho, ele escreve por volta do ano 60 ou 70 depois de Cristo. E o próprio autor do livro, ele deixa claro qual é o objetivo principal do livro que ele está escrevendo. Se você abrir comigo lá em João 20, 31, ele diz o seguinte: E estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. João, ele escreve o seu evangelho, ele tece o seu evangelho, escolhendo 7 milagres específicos de Jesus, ao qual ele vai dizer que são sinais. Por que João diz que milagres são sinais? Uma placa indicando um quebra-mola, é um quebra-mola? Sim ou não? Não, é um sinal de que ali à frente, a 100 metros, 200 metros, 500 metros, 300 metros, tem um quebra-mola. João escolhe 7 milagres e ele diz que são 7 sinais, porque os milagres de Jesus indicam quem Jesus é. Mas João não fica só em 7 milagres de Jesus. Ele também escolhe 7 afirmações, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou. A frase que Deus disse para Moisés quando se revela lá na sarça ardente. João faz questão de não deixar de fora esse momento aqui que
nós lemos, em que Jesus se revela para uma mulher samaritana, dizendo com todas as letras: eu sou o Messias. É muito interessante perceber, irmãos, que num capítulo atrás, no capítulo 3, ele está conversando com um homem do Sinédrio, um homem chamado Nicodemos, um homem importante. E para esse homem, Jesus não diz: eu sou o Messias, mas para essa mulher desprezada, julgada, essa mulher que estava vivendo um relacionamento extraconjugal, que já tinha passado por 5 outros relacionamentos, para essa mulher que era subjugada naquela cultura, Jesus se revela. Para um pecador, Jesus se revela dizendo: eu sou o Messias. Olha o que ele fala aí no versículo 26. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João narra que Jesus, para não perder tempo com discussões bobas e alheias, ele sai da onde ele está e ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 4, eles começam a questionar e debater quem é que estava batizando mais, se Jesus ou João Batista. E Jesus viu que em certas discussões não adianta discutir. Jesus evitou o confronto, até porque a Bíblia deixa clara que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. E Jesus então escolhe ir para a Galileia. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que tinham 3 caminhos da onde Jesus estava para chegar até na Galileia. Dos 3 caminhos, o mais curto era esse, passando por Samaria, porém era o mais perigoso, porque judeus e samaritanos não se davam, eram inimigos, eles não gostavam uns dos outros. Jesus escolhe passar por ali, e no versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria, se existiam mais 2 alternativas? E logo vem a conclusão, você que já leu as Escrituras ou conhece a história: era necessário, porque Jesus tinha uma agenda com aquela mulher. Deus tinha marcado um encontro com aquela mulher na hora do meio-dia, na hora do sol a pino, no poço, o poço que o pai Jacó tinha aberto. Era necessário, porque Deus tinha uma agenda com aquela mulher. Jesus queria oferecer salvação e transformação para a vida daquela mulher, e também não só para a vida daquela mulher, mas de todos aqueles daquela cidade. Jesus, ele não valoriza as pessoas pelos predicados que elas possuem. Jesus, ele valoriza as pessoas pelas necessidades que elas apresentam diante dele. Por isso ele diz: a quem muito é dado, muito lhe será pedido. E quando questionam ele, porque aquela mulher está lavando os seus pés com lágrimas e secando com o cabelo e derramando um perfume caro nele, ele diz o seguinte: olha, a quem muito é perdoado, muito mais é demonstrado amor. Ela está fazendo isso porque a multidão de pecados foi perdoada. Jesus foi em direção daquela mulher porque sabia que ela carecia. Jesus foi a Samaria, passou por Samaria em direção à Galileia, porque ali tinha uma pessoa que necessitava da sua presença. Jesus, ele nunca abriu mão da verdade, porém sempre elasteceu os métodos. Jesus, ele nunca abriu mão da verdade e do confronto com o pecador, mas Jesus, ele tratava de maneira diferente. Quando você olha para o capítulo 3, Jesus trata de uma maneira com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus trata de uma maneira completamente diferente com aquela mulher. Jesus poderia ter dito já no início da conversa: olha aqui, sua endemoniada, você está em adultério, e se você não se arrepender do seu mau caminho, abandonar esse homem que você está tendo uma relação extraconjugal e me aceitar como Salvador da sua vida, você vai ir para o inferno. Ele poderia fazer isso. E quem sabe alguns de nós presentes aqui, ou ouvindo essa palavra, agiria dessa maneira. Mas Jesus não fez isso. Jesus não tratava
Da mesma maneira com cada pessoa, cada ser humano é diferente. Jesus tinha essa sabedoria. Ele não abria mão da verdade, ele confrontou o pecado, mas abasteceu os métodos. A verdade é inegociável, porém os métodos podem ser mudados. Jesus, para então ensinar aquela mulher e nos ensinar a adorar a Deus em espírito e em verdade, ele quebra algumas barreiras. A primeira barreira que Jesus quebra foi a barreira cultural. A cultura da época, um homem não podia falar como uma mulher. Na cultura da época, um rabino não falava nem com a sua esposa em público. Na cultura da época, jamais um judeu falaria com uma mulher, principalmente uma mulher samaritana. E é tanto que ela questiona justamente isso. Como pode você, judeu, falando comigo? A primeira barreira que Jesus quebra, então, é a barreira cultural. Ele nem mesmo se preocupou com o que os seus discípulos iriam achar de tal evento. Veja aí no versículo 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Muitas vezes, irmãos, aqueles que são os santarrões se admiram do que o Senhor está fazendo. O Senhor Jesus não está preocupado com o seu preconceito. Ele quebra a barreira da cultura para ir atrás de um pecador. Jesus não conhece fronteira, ele é o bom pastor e ele vai atrás das ovelhas perdidas. Segundo lugar, Jesus quebrou a barreira racial. Existia uma barreira cultural, o homem não pode falar com uma mulher, o judeu não pode falar com o samaritano, e agora Jesus quebrou a barreira racial. No versículo 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E para você entender um pouquinho disso, nós precisamos falar de história. No ano 722 a.C., Sargão II invade Samaria e leva alguns cativos, mas não leva todo o povo, não. Ele deixa ali alguns samaritanos. Só que Sargão faz algo que era uma estratégia de guerra. Ele pega outros povos, outras culturas, outros povos que adoravam outros deuses e trouxe todos esses povos para dentro de Samaria. E houve ali então uma miscigenação, um povo híbrido e sincrético. Os judeus também foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor no ano 586 a.C. Ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Quando eles retornam para reconstruir a cidade e o templo, os vizinhos samaritanos chegam e dizem assim: nós temos mão de obra para ajudar vocês. Nós sabemos o que vocês estão enfrentando, a dificuldade que vocês estão enfrentando. Nós temos pedreiros, serventes de pedreiro, carpinteiro, temos um povo aqui para ajudar vocês. Sabe o que os judeus fizeram? Recusaram a ajuda dos samaritanos, porque os samaritanos, segundo agora os judeus, não eram mais um povo puro, mas um povo que tinha sido misturado às raças e às crenças. Houve e tinha miscigenação e sincretismo no meio daquele povo, e agora os judeus olham para eles e dizem: nós não queremos a ajuda de vocês, nós rejeitamos a ajuda de vocês, vocês não servem ao Deus verdadeiro, vocês não são dignos de nos ajudar. Irmãos, olha que confusão que estava acontecendo. Para piorar, no ano 129, o general judeu João Hircano invade Samaria e destrói o templo. O que aconteceu? Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos, os samaritanos falaram: não, então beleza, nós vamos construir o nosso templo, no nosso monte, e nós vamos cultuar a Deus. No ano 129 vem um general judeu e destrói o templo dos samaritanos. Quando Jesus chega, essa briga já está acontecendo há mais de 700 anos.
E Jesus chega e quebra essa barreira racial. Como pode o Senhor falar? E Jesus aqui está nos mostrando, irmãos, que só existe dois povos, ou dois povos, aliás. Os que pertencem à igreja do Senhor e os que não pertencem à igreja do Senhor. Não existe uma etnia separada, não existe uma genealogia separada, não existe rico ou pobre, homem ou mulher, não existe um povo, uma linhagem. Existe os que foram separados por Deus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, que é a igreja do Senhor, formado por gentios e judeus, e aqueles que não são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, Jesus Cristo quebra a barreira da religião. Veja aí o versículo 23 e o 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que verdade maravilhosa que o Senhor nos diz aqui. Deus quer ser adorado. É isso que Jesus está dizendo. Deus quer ser adorado. E Jesus vai além e diz que Ele procura. É óbvio que isso é uma linguagem antropopática, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. Não existe nada que esteja escondido do Senhor, e o salmista diz: se eu fizer a minha cama nas profundezas do mar, até lá o Senhor sabe aonde eu estou. Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou no ventre desse peixe 3 dias, e de lá o Senhor ouviu a oração de Jonas. Não existe uma caverna tão profunda e escura qual os olhos do Senhor não acham o pecador. Ele sabe aonde você e eu estamos. Mas Jesus diz: Deus sai à procura de adoradores. A grande questão é que para adorar a Deus não podemos fazer de qualquer maneira, mas do jeito que Ele assim deseja. A grande questão é essa. Deus quer ser adorado, Ele procura adoradores, mas o problema é que essa geração e as gerações que passaram e gerações que virão talvez, sempre tem aqueles que querem adorar a Deus do seu jeito. Pastor, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é assim, e não é assim. Para adorar a Deus tem um protocolo a ser seguido. Para adorar e servir a Deus, você tem que fazer como Ele quer. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus rejeita qualquer tipo de adoração que esteja fora dos padrões que Ele mesmo estabeleceu. Aquela mulher estava preocupada em saber aonde era o lugar. Senhor, é no monte que nós devemos adorar? É no Monte Gerizim ou é no templo em Jerusalém? Qual é o local certo? Jesus, porém, revela para aquela mulher que a questão não é onde, mas como. A questão não é geográfica, mas é de estado pessoal. E Jesus fala para ela: o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso extrapola o local, extrapola a região, isso tira a geografia de cena. Agora nós podemos adorar a Deus verdadeiramente em todo e qualquer lugar. João 4,24, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus faz uma afirmação. Qual é a afirmação que Jesus faz nesse texto? Deus é espírito. Mas logo em seguida, dessa afirmação, Jesus nos mostra 2 princípios. Logo em seguida a essa afirmação de que Deus é espírito, Jesus nos mostra 2 princípios de como adorar a Deus: em espírito e em verdade. E eu quero falar para você então. Em primeiro lugar, desses 2 princípios, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Deus é espírito, e é importante ressaltar aqui que a palavra espírito, olhe na sua Bíblia, está escrito com letra minúscula.
maiúscula, o é minúsculo. Deus é Espírito, com letra minúscula. E isso é uma referência à antimatéria de Deus. Invisível versus visível. Espiritual versus material. Deus é Espírito. Quem já viu Espírito aí? Que forma tem um Espírito? Que tamanho tem um Espírito? Qual a dimensão de um Espírito? A mesma palavra Espírito no grego também pode se referir a vento. Quem controla o vento? Quem pode algemar o vento? Quem pode prender o vento? Assim é o Deus que nós servimos. Jesus disse isso em resposta à mulher que lhe questionou: aonde é o lugar certo para cultuar? Aonde eu devo ir cultuar? É no templo em Jerusalém? Ou como eu cresci ouvindo, que é aqui no monte? Devemos lembrar que quando o reino de Israel foi dividido, ele foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, a capital era Samaria, e a capital do reino do sul era Jerusalém. Os samaritanos no reino do sul, no reinado do rei Jeroboão, construíram 2 bezerros de ouro e colocaram, introduziram no templo. Eles pensavam estar adorando a Deus, cultuando aqueles bezerros, cultuando aquelas figuras, e isso acontecia lá em Betel. Já os judeus adoravam a Deus no templo em Jerusalém, templo que tinha sido construído por Salomão, templo que era projeto de Deus. Eles pensavam que porque tinham os ornamentos, porque tinham os sacerdotes, os levitas, o altar do sacrifício e a arca da aliança, ali era o local exato, geográfico para adoração. Quando, meus irmãos, questionado pela mulher, Jesus responde: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Ele está dizendo para aquela mulher: Deus não está preso a um local geográfico. Deus não está preso aqui ou acolá. Deus é Espírito. Ele está em todos os lugares. E se Deus é Espírito, Ele não quer ser adorado com nenhum tipo de representação de imagem dele. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A resposta de Jesus deixa claro que o propósito de Deus é ser adorado em todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando aquela mulher questiona: Senhor, mas aonde nós devemos adorar? Jesus está dizendo: olha, não é da maneira com que vocês estão adorando, porque Deus não quer que faça para Ele imagem nenhuma. E também não é da maneira com que os judeus estão adorando, porque eles estão dizendo que aquele local é o único local. Deus é Espírito, e vocês precisam adorá-lo em Espírito. Em Espírito. Adorar a Deus em Espírito, então, é ter a consciência de que não existe um local específico preparado por Deus para que só ali possamos adorá-lo. Até porque, irmãos, toda a plenitude da criação pertence a Deus. Salmos 24, versículo 1: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Adorar a Deus em Espírito é saber que Deus é Espírito e que de forma alguma Ele quer ser representado pela figura de uma imagem, seja qual ela for. Sabe por quê? Porque não existe figura nesse universo que possa representar Deus, que possa representar o caráter de Deus, a santidade de Deus, os feitos de Deus, os atributos de Deus. Sabe por que Deus não quer ser adorado por imagens? Porque Ele já se manifestou na figura do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Por isso Jesus disse para o seu discípulo: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Deus já se manifestou na imagem do seu Filho unigênito Jesus Cristo,
que veio ao mundo, viveu entre nós, morreu pelo meu e pelo seu pecado e ressuscitou vitorioso ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus nos céus. Adorar a Deus em espírito é saber que eu não posso cultuar uma imagem, mesmo que eu esteja com o meu coração sincero. Adorar a Deus em espírito é saber que o meu Deus está presente em todos os lugares e eu posso prestar um culto a Ele no meu trabalho, na minha casa, debaixo de uma árvore, andando na rua ou dentro da igreja. Que não existe mais um local sagrado, mas que eu posso trilhar em todos os caminhos e ali, aonde eu estiver, eu posso oferecer, eu posso e devo cultuar ao meu Deus. É isso que é adorar a Deus em espírito. Jesus disse que não também só em espírito, mas também em verdade. Não é isso? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que isso significa? Deus quer ser adorado em todo lugar, sem representação da sua imagem, mas Ele quer que os seus adoradores o adorem com verdade. E isso está cada vez mais raro. Por quê? Porque em um mundo onde cada um tem o seu ponto de vista, a verdade passa a ser relativa. E cada qual é dono da sua própria verdade, segundo o seu próprio ponto de vista. E a verdade agora não é mais singular, mas é plural. A verdade não é mais absoluta. Cada qual pode ter a sua verdade, por isso muitos estão em pecados, e quando eu falo muitos, eu falo de muitos cristãos, pois introduzem no culto elementos que não foram estabelecidos por Deus. Cristãos que podem estar até fazendo isso com sinceridade de coração, mas estão sinceramente corretos e em pecado, sinceramente errados, aliás, não corretos. Estão cultuando o Deus invisível através de objetos, e aí o púlpito parece um altar com 1001 coisas, e tem de candelabro a crucifixo, a velas, a imagens, a cordinhas, a rosa ungida, a pedra de Israel, a sal grosso, sal fino, sal temperado, de tudo um pouco em cima do púlpito, e trazem isso para a igreja e introduzem no culto, e acabam ali adorando o bezerro de ouro. Nós vamos fazer uma cópia da Arca da Aliança, e nós vamos colocar 7 portais dentro da igreja, e não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso como sendo objeto de culto na Bíblia, a não ser adorar a Deus em espírito e em verdade, com orações, com hinos, com cânticos espirituais, com salmos, com testemunho, com explicação da palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não tem como adorar a Deus sem conhecer a verdade, e a verdade é uma só. Jesus é a verdade. João apresenta a verdade e diz que a verdade tem um nome. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em um mundo de múltiplas verdades, Jesus continua sendo singular. Ele é a única verdadeira verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a conclusão de tudo isso que eu falei? Depois de quebrar essas barreiras, esses preconceitos, Jesus oferece algo para aquela mulher. Lembramos do contexto: aquela mulher está indo tirar água, aquela mulher está com sede, ela estava indo no poço tirar água de cacimba. Jesus oferece para aquela mulher a chance de nunca mais ter sede. Só que a água que Jesus oferece não é uma água terrena, mas é uma água espiritual. Não é uma água física, é uma água espiritual. Água essa que não jorra apenas para esta vida, mas uma água que jorra para a vida eterna. Quando questionada sobre o seu marido, essa mulher não mentiu. Só no final da conversa Jesus questiona o pecado dela. E quando Jesus pergunta: e cadê seu marido? Ela vê que ela está diante de Jesus e diz: olha,
o Senhor sabe que eu não sou casada, não é meu marido. E Jesus olha para ela e diz: eu sei que você está em pecado, e que esse homem não é seu, e que você já teve outros 5 casamentos. Provavelmente era uma mulher discriminada naquela sociedade, ninguém dava nada por ela, mas Jesus é o bom pastor, e o bom pastor vai atrás das suas ovelhas perdidas e feridas. A mulher então reconheceu o pecado, se arrependeu e pôde experimentar, brotar dentro de si a fonte de água da vida. Ela veio até o poço em humilhação, mas saiu vitoriosa anunciando naquela cidade que teve um encontro com o Filho de Deus. E muitos homens naquela cidade conheceram o Salvador do mundo. É isso que o texto nos diz. Eles conheceram o Salvador do mundo pelo testemunho de uma mulher que, depois de ter tido um encontro com Jesus, saiu pela cidade, pelas ruas, nas casas, adorando a Deus em espírito e em verdade. Ela não subiu o monte: eu vou lá adorar a Deus lá no templo, porque é lá. Ou ela não fez uma trouxinha e disse: estou indo para Jerusalém porque eu preciso ir lá no templo de Jerusalém, porque só lá eu devo adorar a Deus. Mas ela saiu jubilosa, dizendo: hoje eu tive um encontro com o Salvador. Vocês precisam ter um encontro com o Salvador. Ele está ali sentado na fonte, Ele está ali sentado no poço. Jesus está ali, Ele mudou a minha vida. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Pelo testemunho de uma mulher que, depois de ter tido um encontro com Jesus, que saiu pela cidade, muitos outros se converteram. E eu termino fazendo a leitura dos versículos 39 ao 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Olha a misericórdia. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. É uma vida, é todo dia, é o dia todo. É saber que você não está, mesmo que você esteja vivendo uma situação adversa, de tristeza, de problema, o Senhor Emanuel está com você. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está ao seu lado todos os dias, a todo momento. Que você não precisa de um local específico para adorar a Deus, que você não precisa de uma imagem, que você não precisa de uma representação, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, sabendo que Jesus é essa verdade. Não se envergonhe dessa verdade. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar pela sua vida. Pai bendito e amado, nesse momento eu apresento a vida dos teus servos, das tuas servas, dos teus filhos e filhas, daqueles, ó Deus, que estão necessitando, ó Pai, da tua palavra, do teu carinho, ó Deus, da tua provisão. Pai bendito, fala ao nosso espírito, ao nosso coração. Não permita que essa palavra caia no vazio, mas que ela produza em nós frutos para a vida eterna. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.